Je sais que j'étais aveugle. Eu sei que eu era cego. Maintenant je vois. Agora estou vendo. Si vous n'acceptez pas Jésus, se você não aceita Jesus ce Cristo, n'est pas mon problème. isso não é meu problema. Si je dis que Jésus n'est pas Dieu, Se você diga Jesus não é Deus, this is not my problem. isso não é problema meu. Mais une seule chose, Uma só coisa. je sais que j'étais aveugle. Eu sei que eu era Et cego. maintenant je vois. Agora estou vendo. Maintenant je vois. Agora estou vendo. Un jour, Dia, peuple de Dieu, povo de Deus, il y avait quelqu'un qui était né aveugle. há alguém que nasceu cego de nascença. Depuis sa naissance. Das que nasceu. Et un jour, Mas dia, il s'est rencontré avec Jésus. ela se encontrou com Jesus. Et Jésus lui a donné la E vie. Jesus deu a vida. Devant Jésus-Christ, Perante Jesus Cristo, même si je suis né infirme, mesmo se eu nascer enfermo, même si je suis né infirme, mesmo se eu nascer com grande, c'est une petite chose devant é Dieu. uma pequena coisa perante a Deus. Parce qu'il appelle à l'existence ce qui n'existe Só pas. existem as coisas que não existem. Nous avons vu les gens qui n'avaient pas de jambes. Nós vimos a gente sem pernas. Quelqu'un sans la jambe, je vous dis bien dans le Seigneur. Sem pernas Mais mesmo. la jambe a poussé. Mas a perna La jambe a poussé. cresceu. Si on raconte cela à quelqu'un, É falar, c'est conter uma une pessoa. folie. É uma loucura. Je vous dis, peuple de Dieu, Eu estou dizendo, Deus, Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe Deus pas. vai dizer que não existe. Aujourd'hui, il faut que tu retrouves la vie. Hoje viver de novo. Beaucoup des enfants de Dieu n'ont pas vu, non, ils ne voient pas. Muitos filhos não estão vendo. Pourquoi? Porque Parce qu'il y a un aveuglement é spirituel. uma cegueira espiritual. Les enfants de Dieu sont aveuglés. Os filhos de Deus, são cegos agora. Parce qu'ils ne comprennent pas le temps que nous sommes. Porque não estão entendendo o tempo que nós estamos Ils passando. ne comprennent pas le temps que nous vivons. Não estão entendendo o tempo que estamos a Et les viver. enfants de Dieu sont seulement comme ça dans l'ambiance. Eles são sempre aqui no ambiente. Sans savoir que nous sommes déjà dans le temps de la fin. Sem saber que estamos no tempo do fim. Vous savez que la plupart des enfants de Dieu, Sabemos que a maioria dos filhos de Deus, beaucoup de chrétiens iront en enfer. muitos crentes irão no inferno. Et qui vont faire partie de ces enfants-là? Quem vão levar esses filhos aí? Ce sont des pasteurs. São os pastores. Je suis pasteur quand même. Eu também sou pastor. Et je vous dis la vérité. Mas estou dizendo a verdade. Parce qu'il m'est parvenu de prêcher la vérité. Porque me levou a te pregar a verdade. La plupart des enfants de Dieu vont partir en enfer à cause des pasteurs. A maioria dos filhos de Deus vão no inferno também com a maioria dos pastores. Parce que les pasteurs, Porque os pastores, ils enseignent eles ensinam des choses qui ne correspondent pas à la vérité de la parole. as coisas que não correspondem à verdade da palavra de Deus. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu, Hoje, muitos filhos de Deus, ils sont dans la confusion. eles estão na confusão. Ce qui est vrai, O que é verdade, ils appellent de faux. eles chamam de falso. Ce qui est faux, O que é falso, ils appellent de vrai. eles chamam de verdade. Et beaucoup, E muitos, ils acceptent ce qui est de faux. eles aceitam o que é falso. Et ils refusent ce qui est de vrai. Eles negam o que é verdade. Or, si vous acceptez ce qui est de faux, Se você aceita o que é falso, la ruine elle est grande. aqui a caída é muito grande. Et ça serait sans excuse Isso será sem perdão devant Dieu. perante a Deus. Dieu lui-même, Deus ele mesmo, il ne va pas pardonner par là. ele não vai perdoar a Parce gente. que vous avez refusé la vérité. Porque vocês negaram a verdade. Et vous avez accepté de choisir le mensonge. Vocês aceitaram de escolher a mentira. Mais ceux qui choisissent le mensonge, Mas que estão escolhendo a mentira de suivre ce chemin-là, e seguir esse caminho, ils se perdent. eles se perdem. Pasteur dans le mensonge, Pastor na mentira, vice-pasteur dans le mensonge. segundo pastor na Et mentira. maintenant, quand ils dans l'église, Quando ele passa na igreja, les chantent des menteurs. cantores mentirosos, Tu les vois là-bas avec micro, ali à frente com o micro, en train de chanter. cantar, Mais quand ils sortent, mas quando saem, c'est l'alcool, é a bebida, c'est de l'ambiance. é o ambiente, a vida. C'est la vérité, ça. Est-ce que vous pensez que Dieu peut apprendre cette personne-là pour aller avec lui au ciel? Você acredita que Deus vai levar essa pessoa para ir no céu? Tu ne peux pas aller faire du désordre là-bas. Você não pode fazer confusão ali no céu. Au ciel, il n'y a pas de buveurs, des ivrognes.
ali no céu, as pessoas que bebem, que ficam bêbadas, Il n'y a não. pas de fumée au ciel. Nas pessoas que fumam que vão entrar lá. Au ciel, c'est un endroit de respect. O céu é lugar de respeito. Au ciel, c'est un endroit de gens qui sont sincères. No céu é lugar das pessoas sinceras. Amém. Mais comment recouvrir la vie? Como na reabertura das vistas. Il y a 5 grandes étapes Há 5 grandes etapas qui permettent que la personne retrouve la vie. que permitem que a pessoa pode voltar na visão. Diga glória a Deus. La première des choses, A primeira das coisas, pour que tu puisses recouvrir, para você voltar na vida, La a visão, il faut que Jésus-Christ te voie lui-même. é preciso que Jesus Cristo te localiza Ele mesmo. Parce que si Jésus-Christ ne t'a pas encore vu, Se Jesus Cristo ainda não viu você, c'est impossible que tu puisses recouvrir la vie. é impossível você recuperar a vida. Cet homme ici, Este homem aqui, la Bible dit ceci. a Bíblia diz o seguinte: Jésus ayant vu passer un aveugle de naissance, Jesus vindo passando cego de nascimento. et les disciples lui dirent, É discípulo dizendo: Seigneur, Senhor, ce monsieur ici, esse homem, est-ce que celui qui a péché ele que pecou, ou bien ses parents qui ont ou os péché? pais que pecaram? Mais Jésus leur dit, Jesus disse: ce n'est pas seulement que lui a não é ele péché, que pecou, ni eux ou ses parents, nem os seus pais, mais sa vision à lui, c'est pour que la gloire de Dieu que a glória de Deus puisse apparaître possa aparecer dans sa vie. na vida dele. Recouvrir la vie, Voltando na visão, c'est quand Dieu te voit lui-même. quando Deus está te vendo Ele mesmo. Si Dieu ne t'a pas encore vu, Se Deus ainda não viu você, c'est impossible que tu retrouves la vie. é impossível para você voltar na vida. Dans ta vie, É por isso a tua vida, dans ta prière, na tua oração, Dieu, Deus, diga Deus, vois-moi. olha para mim, Vois-moi aussi. olha para mim. Je suis resté tant dans l'obscurité. Eu fiquei muito na escuridão. Dieu, vois-moi. Olha para Sabe mim. talanga ipe. Olha para mim também. Sabe talanga ipe. Olha para mim também. Na umeli mingi. Eu demorei muito Na molili. na escuridão. Talanga Olha ipe. para mim também. Dieu, regarde-moi. Deus olha para mim. Tu as tant regardé les autres. Tanto olhou para os Tu as outros, tant regardé beaucoup de familles. não olhou para a Tu as família. tant regardé des amis. Você tanto olhou para os amigos. Mais il faut me regarder aussi. Mas agora olha para mim. Regarde-moi. Olha para mim, por Ne faut pas favor. me laisser. Não me deixa Ne assim. me laisse pas passer. Não me deixa Est-ce passar. que tu ne vas pas avec des problèmes? Será que tu me vendo com Est-ce que tu problema? ne vas pas avec des Eu difficultés? me vendo com dificuldades. Mais regarde-moi. Vai, olha para mim. Olha para mim. Pour les situations d'immigration, Dieu. Para as pessoas da migração, Senhor, olha para mim. Pour ma maladie, Dieu. Regarde-moi. Para a minha doença, Deus, olha Pour para mim. mes problèmes, Dieu. Para o meu Regarde-moi. problema, Deus, olha para mim. Est-ce que tu ne me vois pas avec ces femmes? Será que você está me vendo com esse peso? Dieu ne t'a pas encore vu. Se Deus ainda não viu C'est você, impossible. é Que impossível tu recouvres la vie. que tu possa voltar na visão. Deuxième des choses, Segundo ponto, segunda coisa, que les gens se posent des questions sur ta vie. que a gente se pergunta sobre a tua vida, se faz perguntas sobre a tua vida. Quand les gens ne se posent pas des questions sur ta vie, Quando a gente não faz perguntas sobre a tua vida, il est difficile vraiment que tu puisses recouvrir la vie. é difícil para você voltar a ver de novo. Vous voyez, beaucoup de gens doivent se poser tant de questions sur ta vie. Muita gente tem que se fazer muitas perguntas sobre a tua vida. Vous voyez des gens de questions. Ah, esse tipo de Est-ce que perguntas. celui-là vraiment il va réussir? Será que ele mesmo vai ter êxito? Est-ce que celui-là vraiment il n'est pas maudit? Será que esse aí não é amaldiçoado? Est-ce que ça va avancer? Será que vai avançar mesmo? Quand les gens se posent des questions, Quando a gente se faz esse tipo de pergunta para ti, alors que Dieu a une réponse à leur part. nesse momento Deus tem uma resposta para dar para eles. Les disciples, Os discípulos, ils se sont posés des questions eles se perguntaram sur la vie sobre a vida de cet aveugle-là. deste ser. Ses parents ont péché. Ou os seus pais pecaram.
Mais en disant cela, Mas dizendo isso, Dieu a dit, Deus disse. Deus dit, ce n'est pas ses parents, Não aos seus pais. ni au moins lui, Não ele. mais à cause Mas por de l'éternel, causa do eterno, à cause de la gloire de por causa da Dieu. glória de Deus. Écoute, quand les gens se posent des questions sur ta vie, Homem, quando a gente se pergunta para c'est là où tua vida, l'éternel intervient. é ali que o eterno ele vai Et intervir. ces mêmes questions-là Essa mesma pergunta vont se poursuivre vão se seguindo, même après la victoire que tu mesmo auras. depois da tua vitória Parce que que tu les gens terás. vont dire est-ce que c'est lui ou bien Tem c'est pas gente que vão lui. dizer, ele ou não Il ele? dit c'est moi. Ele vai dizer, esse sou C'est eu. seulement que Dieu Somente que a Deus ouvert mes yeux. abriu a minha vista. Avant j'étais aveugle. Antes eu era seco, Maintenant aujourd'hui je vois. hoje estou Mais vendo. comme je vois, Estou vendo. il est facile É fácil. que vous puissiez me poser des E questions você faz perguntas sur ma personnalité. sobre minha Il personalidade. y a beaucoup de gens qui me Há connaissent. muita gente que me Il y a conhece. beaucoup de gens que j'ai Há prêché. muita gente que eu Il y preguei. a beaucoup de gens que j'ai prêché. Há muita gente Il y que a eu beaucoup de preguei. pays que j'ai marché. Há muitos países Il y que a eu andei. beaucoup de langues que j'ai exhortées. Há beaucoup de almas que eu exortei. Des gens se posent des questions. Aí se pergunta, Est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? será que é ele ou não? Les autres disent, Outro je disse, vous dis c'est lui. eu estou dizendo ele. Donc quand il opérait là, Quando ele estava est-ce operando, que vous ne voyez pas? será que você está vendo? Pendant que nous No travaillons, momento que eu estava trabalhando, les autres sont en train de se poser des questions. os outros estão fazendo Les autres perguntas. disent que ça ne va pas avancer. Outros dizem que não vão Les avançar. autres disent que ça ne va pas aller. Outros não vão dar Pendant certo. que toi tu es en train de pleurer, No momento que você está les autres sont en chorando, train de t'insulter. os outros estão Les autres sont en train de mal parler. Estão falando mal. Mais laisse-moi te dire une seule Deixa eu chose. dizer uma coisa. C'est dans leur parler, É nos falar c'est dele, dans leur parler é no falar que dele Dieu va opérer. que Deus vai operar. Troisième des choses, Terceira coisa, pour recouvrir la vie, para voltar a ver de novo que Jésus que Jesus Cristo, lui-même s'approche de toi. ele mesmo se aproxima de ti. Beaucoup de gens Muita ne gente, savent pas eles não sabem ouvrir la porte abrir a porta à Jésus. a Jesus Cristo. Apocalypse dit ceci. Apocalipse está dizendo, Je me tiens à la porte eu estou me colocando na porta, et je suis en train de frapper. eu estou batendo. Celui qui entendra ma Quem voix ouve a minha voz et qui va e ouvrir, abre a minha porta, j'entrerai eu entrarei. et je mangerai. Eu me alimentarei com ele, vou comer com ele. Ton problème à toi, O teu problema tu ne aqui, sais pas ouvrir la porte. você não sabe abrir a porta da tua Tu vida. ne sais pas faire approcher Jésus. Você não sabe aproximar Jesus da tua vida. Comment tu vas recouvrir la vie? Como é que vai voltar a ver ou voltar à visão? Tu es aveugle. Tu és cego, Enfant de Dieu, aveugle. filhos de Deus cego, Pasteur, aveugle. pastor cego, L'église, aveugle. a igreja cega, Père de la maison, aveugle. o pai da casa cego, Maman, aveugle. mãe cega. Et maintenant, quand ils donnent des enfants, double aveuglement. Quando vai entrar nos filhos, a cego duas vezes. Dis que je recouvre la vie. Diga que eu possa voltar na visão.